Nossa aula de religião vai falar ainda sobre os indígenas. Hoje eu vou ler uma história que está na folha que vocês receberam, tá? Eu vou ler para vocês, depois vocês releiam, tá? Para responder as perguntas. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da agricultura de milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e principalmente mandioca, alimento preferido deles, que é o aipim. Então, onde eu tô? Eles derrubavam as matas e faziam queimadas para limpar o solo antes do plantio. Lembra também que eu falei que todo cuidado para não prejudicar e o fogo não se espalhar. Os indígenas domesticavam animais de pequenos portes, como, por exemplo, o porco do mato e a capivara. Não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. Faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza. E vale lembrar que índio respeita muito bem o meio ambiente, retirando dele somente o necessário para a sua sobrevivência. Desta madeira, né, tá escrito aqui, construíram canoas e arcos, flechas de suas habitações, as ocas. A palha era utilizada para fazer cestos, esteiras, redes e outros objetos. A cerâmica também era muito utilizada para fazer potes, panelas e utensílios domésticos em geral. Penas e peles de animais serviam para fazer roupas e enfeites para as cerimônias das tribos. O urucum era muito usado para fazer pinturas no corpo, tá? É uma tinta da natureza. Os contatos entre os indígenas e os portugueses, nós falamos isso já na aula de história, né? E quando os portugueses chegaram aqui, eles viviam aqui e depois vieram os portugueses. Quando os portugueses começaram a explorar o pau-brasil das matas, começaram a escravizar muitos indígenas ou a utilizar o escambo, que é uma troca de mercadoria, tá? Dava espelhos, né, apitos, colares e chocalhos para os indígenas em troca de seu trabalho. Até, praticamente eles enganavam os índios, né? Então, o índio trabalhava muito e ganhava essas coisinhas aí. Interessados nas terras, os portugueses usavam a violência contra os índios. Para tomar as terras, chegavam a matar os nativos ou até mesmo transmitir doenças a eles para dizimar tribos e tomar terras. Dizimar é acabar com as tribos, tá, gente? Esse comportamento violento seguiu-se por séculos, resultando num pequeno número de índios que temos hoje. Os portugueses achavam-se superiores aos indígenas e, portanto, deveriam dominá-los e colocá-los a seu serviço como escravos. Na cultura indígena, era sua função convertê-los ao cristianismo e fazer os índios seguirem a cultura europeia. Foi assim que, aos poucos, os índios foram perdendo a sua cultura e também a sua identidade. O cristianismo é a religião, tá? Que eles obtinham. Os portugueses eram católicos e trouxeram essa influência para os indígenas. Aos poucos, alguns indígenas foram mudando o seu comportamento e adquirindo esse comportamento que os portugueses obrigavam a eles, né? No caso, passava isso para eles e eles acabavam se tornando, né, adquirindo essa cultura. Ora, leiam com atenção novamente e respondam as perguntas.